Tudo bem, a paz do Senhor? Boa noite. Já teve a oportunidade de dar um abraço ao seu irmão do lado aí? Cumprimentar ele. Falar, é muito bom estar com você nessa noite. Aleluia. Bom demais estarmos na casa do Pai. Podemos ter um momento com Ele e ouvir a voz dEle, amém? Então eu quero te convidar para sentar um minutinho agora. Fique à vontade, você está na casa do seu Pai. Amém. Glória a Deus. Meus fãs do Hunters, ai meu Deus, eu amo esses meninos, viu? Ó, Senhor, eu te peço que o Senhor traga a tua presença nesse lugar. O Senhor traga a tua glória nesse lugar. Que o teu Santo Espírito possa fazer manifesto e presente sobre nós. Tenhas liberdade, Pai amado, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Começando, que a gente está num tema da série que é Sou Vitorioso, tá? Então vamos continuar nesse tema, essa série que começou agora esse mês. E a gente vai falar, o tema de hoje é Nova Vida, Nova Vitória. Da onde a gente vai começar? Vamos falar assim. Vamos começar no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tá? Então se você quiser ir abrindo sua Bíblia, enquanto o pessoal coloca da mídia aqui no telão também, amém? Mas basicamente é o seguinte, essa série ela fala pra gente claramente que você, que eu, que nós somos vitoriosos, certo? E aí você pode falar pra mim, pastor, eu não estou me sentindo pronto, não estou me sentindo apto a dizer que eu sou vitorioso. Eu tenho tido derrotas na minha vida, está tudo uma luta, está muito difícil, está muito complicado. Sabe, as coisas parecem que não saem do lugar. Mas eu posso dizer que pela palavra de Deus, você é vitorioso. Mas, o que acontece? Às vezes você não está usando a autoridade que Deus tem sobre a sua vida para lutar essas batalhas. Você não está usando as ferramentas que Deus colocou sobre você para lutar essa batalha, para fazer realmente verdade na sua vida, essa autoridade que já é colocada sobre você. A autoridade de ser vitorioso, de vencer, de poder derrubar o inimigo, já está colocada sobre você. Mas o que você tem que entender é que às vezes você não está agindo da maneira que Deus tem para você, para que você consiga viver isso. Então vamos lá, vamos começar lendo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, fala o seguinte: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Amém? Jesus esteve por aqui por 30 e poucos anos, e nesse momento aqui já é aquele momento onde Jesus já está se preparando para deixar os discípulos por aqui e retornar para junto do Pai. E quando ele fala isso para os discípulos, é muito ligado a um medo que todo ser humano praticamente tem, tá? Ah, não é todo ser humano porque eu não tenho, amém, glória a Deus. Mas é uma coisa inerente do ser humano. Tem uma frase que não é... Voltou. Tem uma frase que ela não é bíblica, mas ela é uma frase que a gente ouve bastante, que a única certeza da vida é a morte. Por quê? Porque basta você estar vivo para que você possa vir a morrer, certo? Isso é verdade, beleza. Mas o que acontece? Nós seres humanos, para nos mantermos vivos, nós acabamos construindo na nossa mente, na nossa cabeça, nas nossas atitudes, algumas, vamos dizer assim, algumas barreiras que são ligadas a medos, para nos proteger de ser morto, tá? Isso é natural. Por exemplo, você tem uma criancinha pequena e ela está ainda
pequenininha, aprendendo as coisas, está engatinhando, e ela vai lá com o dedinho na tomada e vai enfiar o dedo na tomada. E a mãe, ela vai claramente dizer: sai daí, não põe o dedo na tomada. E uma vez a criança vai olhar para a mãe, vai dar uma volta e vai tentar colocar o dedo de novo. E outra vez ela vai tentar colocar o dedo de novo. E assim vai sendo. Hoje está muito em voga essa questão de inteligência artificial. E na época da faculdade eu sou formado em automação. E também teve essa matéria na época que eu me formei. E uma das coisas que o pessoal comentava nesse curso é que quando você está falando, né, de aprendizado, uma alimentação negativa, ela é 7 vezes mais forte do que uma positiva. Como assim? A mãe, ela pode falar para o filho: não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. Ela pode falar 7 vezes isso para o filho, mas isso vai ter a força de ensino para o filho dele enfiar uma vez o dedo na tomada, onde ele vai tomar o choque, vai tirar a mão rapidinho e vai entender: não vou mais pôr o dedo na tomada. Então assim, essa questão do medo de morrer, do medo da morte, do medo de findar, é algo que é inerente do ser humano. A gente não tem o instinto de se defender. Então se você se sente em algum perigo, se você se sente de alguma forma que possa vir a te prejudicar, você não vai querer estar naquela situação. E o que acontece? Os discípulos estavam ali com Jesus, o mestre tinha sido capturado, morto, beleza, ele ressuscitou, mas ainda assim havia um medo no coração deles, do quê? De ser capturado e de ser morto também, certo? Tanto é que Pedro, quando Jesus é capturado, ainda nem tinha acontecido tudo que tinha para acontecer, Pedro é indagado, é perguntado por algumas pessoas ali, de tipo: você estava com aquele Jesus, não estava? Você estava com o Nazareno. E Pedro faz o quê? Nega 3 vezes. E Pedro, a gente sabe muito bem que era um cara que era ligado a Jesus, era um cara que tinha realmente uma certeza do que ele queria, mas mesmo assim ele nega. Por quê? Por causa desse medo da morte. Jesus, ele vem e traz essa vitória sobre a morte, porque Jesus vem, acontece ali o sacrifício na cruz, onde ele morre, ele sofre todos as chagas, todas as feridas, ele sofre bastante, muito mesmo. Tem toda a questão ainda dele sofrer, não simplesmente fisicamente ali da dor que ele teve, mas também de ser o rei dos reis, o príncipe lá dos céus, que veio para cá e acaba sendo crucificado, que era uma morte que era uma morte considerada suja, era uma morte considerada indigna. Tanto é que naquela época a palavra cruz, ela era um palavrão, não se falava a palavra cruz por aí, ela era considerada um palavrão. Então assim, Jesus, ele foi feito indigno, foi feito realmente humano, para que ele pudesse levar sobre ele todas as nossas iniquidades, todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, e para que a partir daquele momento nós pudéssemos ter religado o nosso contato direto com o Pai. Então quando ele fala que ele venceu o mundo, e depois ele continua falando que vós vencereis também, que nós também vamos vencer, ele deixa claro que é o seguinte: eu conquistei a vitória para vocês, e a vitória agora está na sua mão. Você é vitorioso. A partir do momento que você se entrega a Jesus, que você se coloca como filho de Deus, que você absorve isso, que você é filho de Deus, você é vitorioso. O ponto é: será que você tem entrado nas batalhas que você deveria entrar? Será que você tem entrado na batalha que você deveria entrar da forma como você deveria entrar? E é por aí que a gente vai falar nessa noite. Eu queria ler mais um versículo que está em Romanos, capítulo 8, versículo 37, para reforçar um pouquinho isso que eu estava falando. Fala assim:
todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, o apóstolo Paulo fala aqui, através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, ele conquistou uma vitória para nós. E a gente é vencedor por meio daquele que nos amou. Então, estando em Jesus, nós somos vencedores. Isso é fato, ok? Beleza. Vamos lá. E o que acontece? Nós na vida, nós temos o caminho que Deus tem como vontade absoluta dele para nós. Ele tem. Porém, eu creio, sinceramente tem linhas teológicas, tudo, mas eu creio, e o que nós aprendemos aqui é o seguinte: Jesus, ele tem sim a vontade perfeita, boa, perfeita e agradável dele para cada um de nós. Porém, nós temos que estar em Jesus. Nós temos que estar na posição, nós temos que estar no caminho, nós temos que estar andando de acordo com aquilo que ele tem para nós de verdade. Só estando nele, nós viveremos aquilo que ele tem para nós. Então, o que acontece? Às vezes a gente está apanhando, às vezes a gente está sofrendo de algumas coisas na vida, às vezes a gente está, se machucando, se ferindo, e realmente são batalhas que o Senhor coloca para nós como provações, como aquele tempo de deserto, para que nós possamos nos fortalecer e aprender dele. Mas tem vezes que não é para isso. Tem vezes que simplesmente são batalhas que era para nós não estarmos. Era uma batalha, era uma luta, era uma guerra que Deus não tinha para você, mas você se enfiou lá, mas você se colocou lá. Eu vou contar um pouquinho de uma história minha, rapidinho aqui. Eu, há uns 2, 3 anos atrás, eu queria comprar um carro. E eu, como, relativamente jovem, que agora eu ando com os adolescentes, eu me sinto velho, mas eu tô com 32 e ainda tenho bastante lenha para queimar, E eu olhei um carro e falei, poxa, aquele carro é interessante, carro bonito, Era uma BMW 116 azul. Falei, nossa, carro bonito, carro legal, anda legal, bacana. Olhei o modelo do carro e falei, excelente, eu acho que eu vou querer esse carro para mim. O carro era bonito, era, o carro mais esportivinho, assim, tal. Falei, é meu número. Beleza. Cheguei pro meu pai, que a gente sempre aprende a consultar pai e mãe, mesmo quando a gente, entre aspas, já não depende mais 100% deles. Mas, como tem mais experiência, a gente consulta. E eu cheguei pro meu pai e falei, pai, tô querendo comprar um carro assim, assim, assim. E esse carro aqui, o que você acha? Aí ele olhou para mim e falou, Fernando, assim, esse carro é um carro legal, mas ele é um carro que, ele já é velho por ser um carro desse porte. O carro, para vocês terem uma noção, era 2013. E a gente estava em 2021, ali, 2020, mais ou menos. Então, era um carro com bastante tempo rodado. E aí meu pai falou, filho, o que acontece? Você consegue pagar a parcela, porém, e se der um problema nesse carro? E se der problema em qualquer peça? As peças desse carro são caras, a manutenção é cara, e não sei o que e tal. Mas assim, às vezes a gente quer. Quer porque quer, não. Você pergunta já nem querendo saber muito a resposta, a opinião, Você fala, pai, o que você acha? Aí ele fala, tá bom, beleza. É igual quando a gente pega... Eu falo que quando a pessoa te manda mensagem no WhatsApp, no Instagram, e você só visualiza e não responde. É tipo, você olhou e fez, tá bom. E aí o que aconteceu? Eu fui e pesquisei mais um pouco, Meu pai falou, eu falei, vou tirar isso da cabeça. Aí comecei a pesquisar, tal, as peças do carro, o valor de manutenção e não sei o que lá. E fala, não. Eu falei, cara, assim, comparando com os outros carros ali do mesmo patamar dele, ele não tem uma manutenção tão cara assim. Mas se eu for comparar com os carros mais simples, assim, de outras marcas, aí talvez tenha. Mas assim, vai dar certo. Vai dar certo. E minha mãe, ela pega um pouquinho no meu pé, porque ela é bem participativa, entendeu? Então assim, ela pega um pouquinho no pé de falar assim, filho,
Você orou? Você perguntou para Deus? Você falou com Deus? E aí que eu falei para ela, ela me perguntou, você orou, filho? Você orou? Eu oro sempre. Foi a minha resposta. Eu oro sempre. Ou seja, não orei. Eu simplesmente falei, poxa, é só um carro. Sabe, é só um carro. Eu vou comprar daqui a um tempo. Sabe, se não der certo, eu vendo esse carro, tá tudo bem, vamos lá, eu quero ter o carro, quero falar que eu tive, pronto, acabou. Aquela vontade da carne mesmo, mas fui lá, comprei o carro. E para vocês terem uma noção, falaram assim, não, mas você comprou de qualquer jeito. Não, eu contratei um mecânico que era especialista, que tem uma oficina gigante lá em São Paulo, sei o que, para ir ver o carro, paguei R$400 pro cara ir ver o carro. O cara foi e falou, não, o carro tá ótimo, Fernando, pode comprar. Fica tranquilo, tá tranquilo. Comprei o carro. O que aconteceu? Passou ali uns 2, 3 meses ali de carro. E eu tô com o carro parado na garagem dos meus pais. E na hora que eu saí, recebo uma foto do celular da minha mãe. Filho, o seu carro tá pingando óleo. Aí eu falei, é normal, mãe. Sabe quando você vê o problema, você não quer encarar? Você fala, é normal. O carro pinga óleo às vezes. É normal. E aí eu falei, puxa, e agora, meu Deus? Eu falei, vamos completando, vamos dando um jeitinho, que não dá para mexer nisso aí agora não. E aí passou um tempo e fez uma poça maior. Aí eu falei, agora vou ter que levar para alguém ver. Levei para um primeiro mecânico para ele ver. O que ele viu, ele virou para mim e falou, bacana, tá aqui o orçamento. Gente, o valor do carro na época era tipo R$60 mil tabela. O valor de manutenção que tinha dado do carro era 12 mil. Falei, gente, mas o carro tá andando, o carro tá normal, tá aqui, tá inteiro. Eu consigo fazer tudo com o carro, ele só tá vazando um pouquinho. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, bem que minha mãe, eu falo que mãe e pai, eles não falam só simplesmente, eles goram a gente, né? Quando mãe e pai falam, acontece, é terrível, cara, terrível. Quando eu falo alguma coisa, meu pai começa a falar, eu falo, para, por favor, para. Tá bom, já entendi, tá bom. Não zica não, por favor. Aí meu pai vira e fala assim, não, é minha mãe que na verdade fala assim, filho, não é que eu tô zicando não, é experiência. Tá bom, é experiência, então tá bom. Mas enfim, eu fui. Tem uma longa trajetória ainda com esse carro, porque eu ainda tive que segurar ele um tempo comigo. Mas no final dessa história tava tipo assim, o carro ele ficava uma semana na minha casa, uma semana no mecânico. E a gente revezava, eu e o mecânico, para usar o carro. E aí o mais legal é que depois, quando eu fui fazer as contas, porque eu não fiz esse orçamento de 12 mil, deu orçamento, falei, não, tá louco, o cara quer trocar tudo no carro? Levei no meu amigo, o irmão, o Danilo, que é aqui da igreja, e eu não estou falando que é culpa dele não, tá? Porque eu cheguei lá e falei, Danilo, dá um jeitinho, dá um tapa aí, coloca um Durepox, passa uma cola, um selante, ajuda aí. E o Danilo falou, pastor, assim, não, faz Danilo, vai. Aí ele foi e fez o que eu pedi. Até que uma hora nada mais, né? Enfim, moral da história, eu gastei R$20 mil, tipo, em 2 anos de carro, de manutenção. E quando vendi ainda perdi dinheiro, tá? Ainda tem esse outro detalhe no final das contas. O que me leva a crer que, quando minha mãe perguntou, filho, você orou? Eu deveria ter orado. Eu deveria ter perguntado qual era a vontade de Deus. Mas eu não perguntei. Eu não estava disposto a ouvir e fazer aquilo que Deus tinha para mim. E às vezes a gente faz isso só por ansiedade, às vezes a gente faz isso só porque quer birrento, é mimado por Deus e fala, não, quero, e é isso, e depois acaba acontecendo que a gente entra em batalhas, entra em guerras que não era para a gente estar. Eu tenho certeza absoluta que esse não era o carro que Deus tinha para mim.
esse não era o BO que Deus tinha para mim. Até porque, depois de todo esse tempo passado, e não sei o que, no meio dessa bagunça que estava aí com o carro já, minha mãe falou, você não orou, mas eu orei. E assim, Bispa Alda, ela tem um dom ali com a Bíblia, quando ela faz essas orações dela, que Deus ele fala as coisas muito claramente. E ela me mostra que, tipo assim, Deus tinha falado que não era para eu comprar o carro. Mas como que ela ia chegar para mim e simplesmente falar, não compra. Sou maior de idade, sou autossuficiente, sou grande. E esse é o problema. Às vezes a gente entra em batalhas, em guerras, que Deus não tem para nós simplesmente por achar que a gente é grande. Por achar que a gente é forte, por achar que a gente é bom, por achar que a gente está pronto. Deus não tinha aquilo para mim. Mas eu agarrei o problema. E falando um pouco aqui da Bíblia, contando algo parecido, foi Abraão e Sara. É uma história bem conhecida, então eu vou falar assim mais rapidamente, mas depois, se você quiser ler na sua casa, está lá em Gênesis 16, essa parte aqui que eu vou falar um pouco mais. Abraão e Sara tinham uma promessa maravilhosa de Deus, eles tinham, um preparo que Deus estava tendo com eles. Era um homem muito de Deus, era uma mulher muito de Deus, porém, dado um determinado momento, eles simplesmente quiseram fazer do jeito deles. E Sara vira para Abraão e fala, olha, é o seguinte, por que a gente não... para quem não conhece, desculpa, eu pulei um pouquinho essa parte, mas para quem não conhece, Sara era estéril, e Sara era a mulher de Abraão, e eles tinham aquela promessa de que eles seriam pais de multidões. Como alguém é pai de multidão, né, se não tiver um filho? Ainda mais naquele tempo, naquele período que era muito relacionado a família ser bem-sucedida com ter filhos. E Sara fala, pega a Agar, que é aquela nossa. A Agar, ela até arrumadinha, bonitinha, tal. Vai lá, Abraão, vai lá. E vamos fazer o seguinte, ela vai ser só nossa barriga de aluguel. O filho vai ser nosso. E o que aconteceu? Abraão falou, não, é verdade. Foi lá, fez o filho com a Agar, teve o filho, e o filho foi pior do que o meu carro, porque eu consegui vender. Em algum momento eu arrumei o carro, dei um geral no carro, gastei uma grana e vendi aquele bendito carro. Mas Abraão, o problema que Abraão causou com isso vem até os dias de hoje. A guerra que Abraão arranjou, o BO dele veio parar na gente. Por quê? Vamos lá, continuando a história. Abraão e Sara depois têm o filho da promessa, que era aquilo que Deus tinha para eles. Então assim, eles tinham uma batalha de fato, eles tinham uma promessa de verdade para fazer, para viver, né? Mas não era aquilo de fazer o filho com a escrava, de ter o filho com a escrava. Então Deus não tinha aquela batalha para Abraão. Deus não tinha aquela guerra para ele viver, mas Abraão se enfiou nessa guerra. Então, tendo ali, depois, uma briga entre a Agar e Sara e tudo mais, a gente tem ali Isaac, que é o filho da promessa, que nasce de Sara, e que continua ali a parte da filiação de Abraão, gerando, né, o povo judeu, gerando os cristãos e quem nós somos hoje. E temos do outro lado, o filho da escrava, que era Ismael, que gera um povo que hoje é chamado de muçulmano, povo islâmico. Então veio daí. E olha o tamanho do BO que Abraão arranjou. Hoje a gente ouve falar de uma guerra que vai, que volta, que não cessa, que vai, que é da Palestina, de Israel, que são exatamente os dois povos gerados dos dois filhos. Então assim, tem coisas na nossa vida que não era para a gente viver, que Deus não tinha esse problema, essa batalha, essa dificuldade, esse preparo para você. Você não tinha que passar por isso. Mas em dado momento você não quis ouvir a voz de Deus e fez do seu jeito. Em dado momento você ouviu a sua vontade e fez conforme a sua vontade. Fazendo conforme a sua vontade,
você depende da sua força. Fazendo conforme a sua vontade, você depende de você. E fazendo conforme a sua vontade, o ser vitorioso, o você vai vencer, que Jesus fala pra gente, não vale. Porque na sua vontade você não está em Cristo. E em Cristo que nós somos vencedores. Segundo jeito que você, como vitorioso que é, ainda consegue perder. Você vai para a batalha que Deus tem para você. Você tem realmente que batalhar aquela batalha. Tem uma guerra ali para você. Tem um preparo, um processo, alguma coisa que você tem que realizar de fato. Mas você vai da maneira errada. Você vai não como Deus te mandou. Não da forma que Deus te mandou. Não fazendo as coisas que Deus mandou você fazer. Você faz as coisas, às vezes com pecado. Às vezes com algo, com um jeitinho brasileiro ali no meio do caminho. Às vezes de uma forma atropelada antes da hora. Então às vezes Deus tem de fato realmente uma bênção para você. Mas a bênção não era aquela. Não era daquele jeito. Não era daquela forma. Você tinha que participar daquela batalha mesmo, mas não era daquele jeito. Foi como foi aqui com Josué, por exemplo. Josué, no capítulo 6 do livro de Josué, ele está lá em Jericó, dando as voltas na muralha e vivendo uma batalha histórica, que é falada até hoje, que é uma batalha onde eles derrubam as muralhas de Jericó, dando voltas ao seu redor e tocando trombetas, e depois invadem a cidade, conseguem conquistar sem grandes dificuldades. E Josué, por ser uma cidade toda preparada, ela era uma cidade muito difícil de ser invadida e de conseguir fazer o que eles fizeram, tipo, era realmente um milagre. Isso, Josué capítulo 6. Em Josué capítulo 7, a gente tem uma outra batalha. Por quê? Porque Josué ele foi levantado por Deus para tomar a terra prometida. Tinha ali um povo inimigo na terra prometida, e Josué tinha que guerrear. Deus tinha aquelas guerras, aquelas batalhas para Josué, para que ele conseguisse chegar, para que ele conseguisse ter na vida dele e na vida do povo de Deus aquilo que era promessa. Então Josué vai lá e vai batalhar contra o povo de Ai, cidade de Ai. E Josué faz tudo conforme o script, manda os caras, os espias lá para ver, né, a terra, para ver, qual é o tamanho do BO que a gente está enfrentando, qual é o tamanho da briga que a gente vai ter. E eles vão lá, voltam para Josué e falam: chefe, tá tranquilão, a gente acabou de derrotar Jericó, que era muito mais difícil. Lá é uma cidade de mais ou menos 12 mil habitantes. Então, tranquilo, os caras não são guerreiros, os caras não são fortes. A gente vai entrar, vai passar o trator. E Josué fala: então tá bom, então bora. 3 mil soldados, vamos lá, não sei o que, bora pra guerra. Eles vão pra guerra e eles tomam um couro. Ele começa a apanhar. Morrem 36 soldados e eles têm que voltar correndo. Volta correndo, desesperado. Josué chega ali, né? Eu imagino que, sabe, caramba, o que aconteceu? Meu Deus! E aí Josué vai orar. Vai falar: poxa Deus, o Senhor prometeu que eu ia conquistar tudo. O Senhor prometeu que ia fazer, que ia acontecer. O Senhor prometeu, o Senhor me disse que ia dar certo a gente conquistar as coisas. E aí Deus vira para Josué e fala: sim, eu prometi, mas você sabe um cara chamado Acã? Esse Acã, ele escondeu uma capa babilônica, 2 quilos de prata e meio quilo de ouro. E isso tudo eram coisas que não eram para ele pegar, que Deus falou que não podia pegar nada, e ele pegou. Então assim, Josué, ele acaba fazendo o inverso, vamos falar assim. Ele, ao invés de perguntar antes: Senhor, tem alguma coisa que eu devo me preocupar? Tem alguma coisa que eu devo tomar cuidado? Ele foi. Aí quando apanhou, ele voltou e falou: pô, Jesus, e aí, mano? Oh Deus, e aí? E aí o que aconteceu no final dessa história? Que Josué vai até a casa de Acã. Acã realmente estava com as coisas escondidas.
E eles pegam ali aquelas coisas, matam a família de Acã. E o resumo dessa primeira batalha é que morreram 36 na guerra, a família de Acã, e eles vão ter que lutar de novo. E aí agora, debaixo da vontade de Deus, debaixo da bênção de Deus, Josué volta para Ai. E cara, passa por cima deles como se fosse nada. Então é o seguinte, tem batalhas na sua vida que são para você guerrear de fato, que você precisa entrar mesmo, mas você precisa se preparar. Você precisa tomar cuidado como está a sua vida para entrar naquela batalha. O que Deus tem naquele momento para você? Será que é o momento certo? Será que é a hora certa? Será que é para aquela batalha, eu estou realmente em Deus para eu poder viver esse milagre? Para eu poder viver isso na minha vida? E assim, o que acontece é que muitas das vezes a gente quer fazer nossa vontade. A gente quer pegar a promessa de ser vitorioso, de ser vencedor, de tal, e simplesmente aplicar em qualquer coisa da nossa vida, sendo que nós não estamos como a promessa pede para nós estarmos. Sabe o que acontece? As promessas de Deus na Bíblia, elas são condicionais. O que é condicional, pastor? Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, blá, 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 blá. Se vós estiverdes em Cristo, e Cristo estiverdes em vós, pedireis ao Pai, e vos será feito. Tudo é se. Por quê? Por quê? Porque exige posicionamento. A gente precisa estar em Deus, a gente precisa estar fazendo aquilo que Deus tem para nós. Você pode viver o caminho que você quiser, você pode enfrentar as batalhas que você quiser, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Porém, você não pode exigir que Deus cumpra aquilo que Ele está prometendo, se você não estiver fazendo aquilo que Ele pediu para você fazer. É algo assim que é simples, mas não é fácil. Como é simples, não é fácil? É simples porque assim, a gente entende. Poxa, a gente precisa obedecer, a gente precisa orar, a gente precisa estar em santidade, a gente precisa... Beleza, mas é fácil? Não, porque às vezes alguém me tira do sério, e aí eu dou uma brecha no meu coração, daqui a pouco eu estou xingando, estou batendo, estou brigando, Então assim, nós precisamos entender a nossa posição como filho também. Estando em Cristo, você vai ser vencedor. Não tem outro jeito. Estando em Cristo, você vai vencer. Ah, pastor, mas mesmo estando em Cristo, vai ser tudo fácil, tudo mamão? Não, não. Fala que no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, você vai ter aflição. Porém, o final da história você já sabe, se você estiver em Deus. Você pode entender assim, que cara, se eu estiver em Deus, eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou brigar, eu vou suar, eu vou às vezes sangrar, mas no final eu vou ser vitorioso, eu vou ser vencedor. E assim, as batalhas que nós entramos, que Deus nos coloca, você sai vitorioso, e não só vitorioso, você sai mais forte, você sai fortalecido, você sai mais pronto, porque tem um motivo de você estar ali. Que às vezes a gente não entende o motivo, porque o nosso conhecimento é pequenininho, a gente é pequenininho, mas Deus lá na frente às vezes mostra pra gente, fala, o motivo era esse aqui, aconteceu isso, porque era para ser dessa forma. Então assim, se você vai para uma batalha que tem que ser lutada, tem que ser guerreada, tem que ser feita, e você está em Deus, você vai ser vitorioso. E aí eu vou te dar o exemplo do rei Josafá. Rei Josafá era um rei de Israel, um homem de Deus, alguém que cumpria os mandamentos do Senhor. Está em 2 Crônicas capítulo 20, tá? A gente vai ler só o 17, se o pessoal do telão quiser já ir colocando. E Josafá, ele estava ali na frente do povo de Israel, era um bom rei, era um rei temente a Deus, um rei realmente, Israel, ele alternava muito em reis bons, reis ruins e tal, alguns que amavam a Deus, outros que não. Josafá era um cara de Deus mesmo. E o que acontece? Josafá,
está lá no seu palácio e chega um mensageiro. Esse mensageiro fala o seguinte: Josafá, rei, você não acredita, o povo de Moabe e o povo de Amon, eles estão vindo para pegar a gente. O povo de Israel, ele estava num período que ele estava conquistando terras, estava crescendo, mas ainda não estava com a sua força, com o seu poderio militar, sabe, máximo. Os amonitas, que é o povo de Amon, e os moabitas, que era o povo de Moab, eles eram povos já mais antigos e já mais formados. Então eram maiores, eram mais fortes. E o que acontece? Para piorar, os dois inimigos, Moab e Amon, duas cidades inimigas, também, eles se juntam para poder atacar Israel. Aí lascou. Aí falou, puxa, agora... E aí fala o seguinte: o mensageiro vem para trazer essa mensagem, e o rei Josafá, ele fica desesperado. Mas ele não fica desesperado consigo mesmo, com as suas angústias, com os seus medos, com os capitães do exército, não. Rei Josafá vai para Deus. Já fala: Senhor, ô Pai, sabe aquela promessa, aquele milagre que o Senhor entregou para a gente, a terra prometida? Tem um povo lá querendo tomar da gente. O povo vai vir e vai tomar. A gente não consegue lutar, não consegue ganhar deles. É mais ou menos assim a história, dando um contexto mais usual. O Rafa vai lá, e eu sou uma criança pequenininha, o Rafa também. Olha lá, ele até parece um bebezinho agora, tá até carequinha, sem sapato, olha lá, tá parecendo um bebezinho. Aí ó, o Rafa vai e toma meu brinquedo. Tô com meu brinquedinho, meu pai me deu de aniversário, e ele vem e toma meu brinquedo. Fala: agora é meu. Eu vou pro meu pai e falo: pai, o Rafa foi lá e pegou meu brinquedo, tomou da minha mão, era meu brinquedo, o Senhor me deu de aniversário. Era aquilo que o Senhor prometeu para mim que ia me dar, e o Senhor me deu, e o Rafa tomou. Meu pai, ele não deixava barato. Ele ia falar: quem é o pai do Rafa? Vou lá falar com o pai do Rafa, que não pode ser assim. E ele voltaria com o meu brinquedo na mão para me devolver. Porque a minha força é pequenininha, mas a força do meu pai, ela é grandona. E Josafá, ele vai para Deus e fala: pai, os amonitas, os moabitas, o povo, sabe, inimigo, está querendo tomar a promessa que o Senhor fez para mim. O Senhor me prometeu aquela terra, o Senhor entregou aquela terra, tem entregue para nós, mas eles estão vindo para tomar, e eles são mais fortes que nós, e agora? E vem o Espírito de Deus sobre a vida do profeta Jaziel, e fala o seguinte: obrigado. Não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Cara, é o seguinte, é mais ou menos assim. Eu cheguei pro meu pai e falei: ó pai, o Rafa roubou meu brinquedo e tal, não sei o quê. E o meu pai virou para mim e falou: filho, espera aqui um pouquinho. Só espera, senta aqui, ó, espera um pouquinho. Deus vira para Josafá, para o rei, e fala: Josafá, senta aqui e espera um pouquinho. Fica aqui, ó, fica aqui, paradinho, quietinho, tá? Não se mexe, não sai daí. Fica aí. E nesse tempo, eu imagino, né, que tipo assim, tudo bem, Deus foi claro ali no que ele falou, mas eu me imagino na situação, e muito possivelmente, mesmo Deus tendo falado: eu vou te dar um livramento, vou não sei o que e tal, amanhã você sai. Eu imagino que Josafá já falou: galera, é o seguinte, amanhã vai ter guerra. Porque assim, Deus vai dar um livramento, deu um livramento da gente não morrer. Ou seja, Ele pode fazer que a gente lute, a gente vai ganhar, tá tudo bem. E aí, mesmo assim, o pessoal falando: poxa, e agora? Será que vai? Será que não vai? E o que acontece nesse meio tempo? Vamos lá. Eles vão, os amonitas e os moabitas, no caminho, eles passam num lugar que chama Montanhas de Seir.
E tinha um povo ali naquela montanha de Seir. E os amonitas e os moabitas resolvem falar: já que estamos aqui, já que estamos no caminho, por que não aumentar um pouquinho mais nossos despojos? Por que a gente não ganha um pouquinho mais de dinheiro nesse caminho? E eles pararam e quiseram batalhar contra aquele povo. E nessa batalha, é dito que começa uma confusão. Os inimigos matam uns aos outros. E no final das contas, só tem corpo no chão. E quando Josafá vai lá no dia seguinte com o exército, que eu imagino que ele não ia sozinho, eles chegam lá com o exército, talvez ainda pronto para batalhar, talvez afiando espada e aquecendo e não sei o quê. E eles chegam naquele lugar e só tem corpo, só tem gente morta. E só tem gente morta, que a vitória que ele precisava, que ele pediu, não. Tinha muitos despojos. Muitos despojos. O que são despojos, pastor? Cara, ouro, prata, bronze, comida, tudo que o exército ia precisar também em relação a animais e tudo mais, estava tudo ali. Só para pegar. Era só pegar. Então assim, Deus dá uma vitória para Josafá, de não só não ser morto. Ele dá uma vitória para Josafá, de não só perder as suas terras, perder o seu reino, ser derrotado. Ele dá uma vitória para Josafá, de isso tudo, sem Josafá mexer um dedinho. Sabe qual que é o trabalho de Josafá? Fazer isso aqui, ó. Só sair recolhendo despojos. Josafá só saiu, obedeceu e recolheu despojos. E é dito que era tantos despojos, tanta coisa que sobrou ali daquela batalha, que eles ficaram 3 dias recolhendo. 3 dias só para pegar despojos. 3 dias só para colher uma coisa que eles não plantaram, que eles não fizeram nada para ter. Eles simplesmente entenderam que era uma batalha para ser batalhada. Ele simplesmente entregou nas mãos de Deus e viveu o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Glória a Deus. Deus tem batalhas para nós, porque sem batalha não tem vitória. A vitória, ela é o prêmio da batalha. Entende? Se você quer ser vencedor, se você quer ter vitória, você precisa ter batalha, ter guerra na sua vida. Precisa. E como que você vai vencer sem ter guerra nenhuma? O que você venceu? Não venceu nada. Agora, entrar da forma correta, nas batalhas corretas, te faz viver essa autoridade de ser vitorioso na prática. Você pega essa autoridade que já é sua e você aplica essa autoridade. E você consegue não só ter a vitória que você queria, que você desejava, mas algo além, algo muito maior, algo muito melhor, os despojos de uma guerra que você nem guerreou. E na nossa vida, a gente precisa começar a parar para entender quais são as batalhas que nós devemos estar e as que nós não devemos estar. Nós precisamos começar a entender se nós estamos aptos, prontos em Deus, realmente santificados para estar naquela batalha ou não estamos prontos para entrar naquela batalha, para que nós possamos viver como vitoriosos de verdade. Um ensinamento de Bispa Alda para vocês, já encerrando aqui, a gente está nos finalmente. Toda essa parte de viver aquilo que Deus tem para nós, é muito do ouvir aquilo que Deus tem para nós. É ouvir. Mas como que eu vou ouvir, pastor? Eu não sei fazer essas coisas. Meu irmão, começa. Só começa. Começa. Você vai orar, você vai perguntar para Deus, você vai abrir a palavra. E deixa Deus falar através da palavra com você. Deixa Deus falar com você. As etapas são mais ou menos o seguinte: Deus tem ali uma batalha para você mesmo, tem algo bom para você. Deus tem uma casa para você comprar. Deus tem um carro novo para você.
Beleza, amém, glória a Deus. E aí vem aquele desejo no seu coração, e você vai para Deus perguntar. Então a gente começa perguntando para Deus assim: Senhor, o Senhor tem realmente nesse momento um carro novo para mim? Uma casa nova para mim? E Deus vai te responder. Ah, pastor, mas às vezes eu pego palavras, elas são tão inconclusivas. Ora mais, busca mais. Às vezes Deus ele vai te enrolar só para você ficar um pouquinho mais da sala do trono, só para você ficar um pouquinho mais perto, para ter mais tempo com você. Porque às vezes você simplesmente quer, sabe, vending machine, aquelas máquinas que você vem assim com a nota, vai lá na máquina, enfia a notinha, Coca-Cola. Você espera, cai a Coca-Cola, você pega e vai embora. Deus não é vending machine. Não é você chegar e enfiar ali, isso aqui, Deus, é meu pedido, agora responde. Não é assim que funciona. Deixa Deus falar com você, e Deus ele vai falar com você, vai falar, é para você comprar, glória a Deus. Agora qual vai ser a casa? Senhor, o Senhor tem em tal bairro para mim? E Deus ele vai te dar a resposta. Então não é nesse bairro, então é nesse outro bairro, é nesse outro bairro. E você vai afinando as perguntas, até chegar realmente, é essa casa aqui que o Senhor tem para mim? E uma pergunta que eu acho que é crucial, assim, que eu acho que é uma pergunta que faz toda a diferença, que ajuda às vezes a gente até tirar a dúvida, porque às vezes a gente vai pegar uma palavra, que é da seguinte forma, a gente vai ler a palavra e falar, Senhor, é para eu realmente lutar essa guerra aqui? E aí você lê lá a palavra e fala, Jerusalém se levantou contra a Síria, e a Síria derrotou Jerusalém. Você fala, peraí, Jerusalém é o povo de Deus, então naturalmente eu seria Jerusalém nessa história. Mas eu não sei, hoje eu estou com uma cara de Assíria, hoje eu estou com uma carinha de Assíria, não sei, porque a gente quer tanto aquela resposta, o sim daquele negócio, que a gente enfia a resposta ali. Então assim, no final dessa busca toda, sempre faz uma pergunta que eu aprendi com a bispa, com a minha mãe. Senhor, beleza, recapitulando, o Senhor tem uma casa para mim agora, é essa casa aqui, mas o Senhor vai estar comigo, o Senhor quer morar nessa casa comigo? O Senhor quer estar lá dentro comigo, quer abençoar minha família dentro dessa casa? O Senhor quer trazer a paz para minha família dentro dessa casa? Vai ser para paz, vai ser para bênção, vai ser para alegria, para felicidade, e eu vou conseguir pagar as parcelas dessa casa? O Senhor vai me ajudar a ter realmente um recurso, a me esforçar e eu conseguir pagar essa parcela? Porque se Deus estiver nessa batalha com você, você ganhou, você é vitorioso, irmão. A vitória está pronta para você. Quem fazia muito isso era o rei Davi. O rei Davi, ele fazia assim, chamava Samuel antes das batalhas, que era o sacerdote, falava, Samuel, ajuda aí, vamos lá. Senhor, é para eu ir para a batalha tal? Aí Samuel falava, Deus está falando que é para você ir sim. Beleza, então tá bom. Mas aí agora pergunta assim para Deus, Senhor, eu vou para essa batalha e eu vou ganhar a batalha? Assim, pode parecer bobo, porque a gente fala, Deus já falou que você vai para a batalha, é uma batalha que Ele está te colocando para você morrer. Mas toda vez Ele perguntava, eu vou ganhar a batalha? E Samuel falava, sim, você vai lutar e você vai ganhar a batalha. Então assim, a gente precisa entender que na nossa autoridade, como filho, como vitorioso que nós somos, nós vamos ter batalhas, vamos ter guerras, mas nós não devemos entrar em batalhas que nós não precisamos lutar, que não são nossas, que não são a vontade de Deus, e nós não vamos também entrar sem Deus nas batalhas. Amém? Bate no seu peito e fala, eu sou vitorioso, e Deus tem para minha nova vida uma nova vitória.